Olá! Seja muito bem-vindo aqui ao canal, Lendo a Bula. A leitura a seguir é parcial e extraída da bula original ao da bula real impressa que vem junto ao produto físico na embalagem. Escreva nos comentários qual parte da bula e de qual remédio você quer ouvir aqui no canal. A leitura parcial de hoje é do Torcilax. O que devo saber antes de usar este medicamento? Torcilax deverá ser usado sob prescrição médica. Não foram estabelecidas a segurança e a eficácia em pacientes da faixa etária pediátrica, portanto não se recomenda seu uso em crianças e adolescentes. A possibilidade de reativação de úlceras pépticas, lesão na mucosa do esôfago gastrointestinal, requer análise cuidadosa quando houver história anterior de dispepsia, indigestão, sangramento gastrointestinal ou úlcera péptica. Nas indicações do Torcilax por períodos superiores a 10 dias, deverá ser realizado hemograma, exame de sangue, e provas de função hepática, do fígado, antes do início do tratamento e, periodicamente, a seguir. A diminuição da contagem de leucócitos ou plaquetas, ou do hematócrito requer a suspensão da medicação. O uso prolongado de diclofenaco tem se associado com eventos adversos gastrointestinais graves, como ulceração, lesões, sangramento e perfuração do estômago ou intestinos, em especial em pacientes idosos e debilitados. O uso crônico de diclofenaco sódico aumenta o risco de dano nos rins, com função prejudicada do mesmo. Torcilax comprimido, bula para o paciente. Duas condições agudas abdominais podem ter seu diagnóstico dificultado pelo uso do carisoprodol. O carisoprodol pode causar uma contração involuntária do esfíncter de Oddi, zona de maior pressão que regula a passagem da bile para o duodeno, e reduzir as secreções dos ductos biliares e pancreático, canais da vesícula biliar e pâncreas. Pessoas com hipertensão intracraniana, pressão alta no cérebro, ou trauma crânioencefálico, trauma no cérebro, não devem fazer uso de Torcilax, da mesma forma que pacientes que possuem atividade do citocromo CYP2C19 reduzida, enzima do fígado, seja por doença ou por uso de outras medicações. O uso prolongado de Torcilax pode levar à drogadição e sua descontinuação, a síndrome de abstinência, quando usado em altas doses e por período prolongado. O uso concomitante com álcool e drogas depressoras do sistema nervoso central não é recomendado. Observando-se reações alérgicas tipo coceira ou eritematosas, vermelhidão, febre, icterícia, amarelamento da pele, cianose, coloração azulada na pele devido à falta de oxigenação, ou sangue nas fezes, a medicação deverá ser imediatamente suspensa. Populações especiais. Uso em idosos. O uso em pacientes idosos, pacientes geralmente mais sensíveis aos medicamentos, deve ser cuidadosamente observado. Pessoas idosas que fazem uso de Torcilax devem ser acompanhadas com cuidado, pois apresentam maior risco de depressão respiratória e de eventos adversos gastrointestinais. Pacientes com doença cardiovascular, doenças do coração, Torcilax deve ser usado com cautela em pacientes com doença cardiovascular, pelo risco de eventos trombóticos cardiovasculares, formação de trombos na circulação, como infarto ou acidente vascular cerebral, devido à presença do diclofenaco na fórmula. Em pacientes portadores de doenças cardiovasculares, a possibilidade de ocorrer retenção de sódio e edema, inchaço, deverá ser considerada. Pacientes desidratados podem apresentar maiores riscos de hipotensão, pressão baixa, com o uso do carisoprodol. Pacientes com doença no fígado ou rins. Torcilax marca registrada deve ser usado com cautela em pacientes com danos no fígado ou nos rins, pois a ação deste medicamento poderá se alterar e trazer maiores riscos durante seu uso. Nestes casos, é importante que se avalie cada situação clínica e a dose a ser tomada seja adequada ao paciente. A meia-vida da cafeína está aumentada em pacientes com doenças do fígado como cirrose, destruição do tecido do fígado, e hepatite viral, inflamação do fígado causada por vírus. Por isso, ajustes de dose devem ser feitos para estes pacientes. Em altas doses, a cafeína pode causar dorsalgia crônica, dor nas costas, desencadear doenças psiquiátricas de base e aumentar a frequência e a gravidade de efeitos adversos. Os pacientes que fazem uso de medicações que contêm cafeína devem ser alertados quanto à limitação da ingestão de outras fontes de cafeína como alimentos, bebidas e outros medicamentos contendo cafeína. Pacientes com doenças no pulmão obstrutivas ou restritivas. Torcilax marca registrada deve ser usado com cautela em pacientes com doenças pulmonares, dos pulmões, obstrutivas ou restritivas crônicas, pelo risco de depressão respiratória. Capacidade de dirigir veículos e operar máquinas. É recomendável que os pacientes durante o tratamento com Torcilax evitem dirigir carros, motos e outros veículos, assim como operar máquinas perigosas, pois o carisoprodol pode interferir com essas capacidades. Sensibilidade cruzada. Existem relatos de reação cruzada do diclofenaco com o ácido acetilsalicílico. Pacientes que apresentaram previamente reações alérgicas graves ao ácido acetilsalicílico ou outros anti-inflamatórios não hormonais. Torcilax, comprimido, bula para o paciente 3, ibuprofeno, cetoprofeno, devem evitar o uso de Torcilax, em razão do maior risco de broncoespasmos, doença que causa dificuldades para respirar. Uso na gravidez. Embora os estudos realizados não tenham evidenciado nenhum efeito teratogênico, dano ao feto, desaconselha-se o uso do Torcilax durante a gravidez e lactação. Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica.
Informe imediatamente seu médico em caso de suspeita de gravidez. Interações medicamentosas relacionadas ao diclofenaco sódico. Interação medicamento-medicamento. Gravidade: maior aumento do risco de sangramento no uso associado de ardeparina, clovoxamina, dalteparina, desirudina, enoxaparina, escitalopram, famoxetina, flezinoxano, fluoxetina, fluvoxamina, nadruparina, nefazodona, parnaparina, paroxetina, pentoxifilina, reviparina, sertralina, tinzaparina, zimeldina. Pode ocorrer aumento da toxicidade de algumas medicações como metotrexato, pemetrexed, este com risco de mielossupressão, toxicidade renal e gastrointestinal. O uso associado ao tacrolimo pode levar à insuficiência renal aguda. Gravidade: moderado ou aumento das concentrações plasmáticas de diclofenaco pode ocorrer com o uso de voriconazol, assim como ciprofloxacino também pode causar aumento de sua própria concentração plasmática. O uso associado de levofloxacino, norfloxacino ou ofloxacino pode causar aumento do risco de convulsões. O uso associado de antihipertensivos da classe dos beta-bloqueadores, atenolol, e da classe dos inibidores da ECA, enzima conversora de angiotensina, captopril e enalapril, podem ter seu efeito antihipertensivo diminuído. A associação com acetohexamida, clorpropamida, gliclazida, glimepirida, glipizida, gliquidona, gliburida, tolazamida ou tobutamida, pode levar ao aumento do risco de hipoglicemia. O aumento do risco de desenvolvimento de lesões da mucosa gástrica está associado ao uso de desvenlafaxina, dicumarol, duloxetina, acenocumarol, anisindiona, citalopram, clopidogrel, eptifibatide, milnaciprana, fenindiona, fenprocumona, ginkgo, prasugrel, venlafaxina, varfarina e ulmeira. A amilorida, canrenoato, espironolactona, triantereno pode ter redução do efeito diurético, hipercalemia, possível nefrotoxicidade quando associadas ao diclofenaco, assim como clorotiazida, clortalidona, furosemida, hidroclorotiazida, indapamida também terão sua eficácia diurética e antihipertensiva prejudicadas. A losartana e valsartana podem ter redução do efeito antihipertensivo e aumento do risco de insuficiência renal. A associação do diclofenaco com a ciclosporina pode aumentar a toxicidade da mesma, potencialmente levando a riscos de disfunção renal, colestase e parestesias, assim como o uso de digoxina também pode ter aumento de toxicidade associada a náuseas, vômitos e arritmias. Há risco de intoxicação por lítio em caso de associação, podendo causar sintomas como fraqueza, tremor, sede excessiva e confusão. Torcilax, comprimido, bula para o paciente 4 ou uso da matricária pode causar aumento do risco de eventos adversos associado aos anti-inflamatórios não hormonais. O uso dos medicamentos colestipol e colestiramina pode causar diminuição da biodisponibilidade do diclofenaco. Gravidade: menor o aumento do risco de hemorragia gastrointestinal e ou antagonismo de efeito hipotensor pode ocorrer no uso associado a nodipino, depridil, diltiazem, felodipino, flunarizina, galopamil, isradipino, lacidipino, lidoflazina, manidipino, nicardipino, nifedipino, nilvadipino, nimodipino, nisoldipino, nitrendipino, pranidipina e verapamil. Interação medicamento-exame laboratorial. Quando se faz uso de diclofenaco, o teste de sangue oculto nas fezes pode potencialmente dar resultado falso positivo. Interações medicamentosas relacionadas ao carisoprodol. Interação medicamento-medicamento. Gravidade: maior a risco potencial de depressão respiratória no uso associado a medicações como adinazolon, alprazolam, amobarbital, anileridina, aprobarbital, bromazepam, brotizolam, butalbital, cetazolon, clordiazepóxido, clorzoxazona, clobazam, clonazepam, clorazepato, codeína, dantroleno, diazepam, estazolon, etclorvinol, fenobarbital, fentanila, flunitrazepam, flurazepam, alazepam, hidrato de cloral, hidrocodona, hidromorfona, levorfanol, lorazepam, lormetazepam, medazepam, meperidina, mefenezina, mefobarbital, meprobamato, metachalona, metocarbamol, metoexital, midazolam, morfina, nitrazepam, nordazepam, oxazepam, oxibato sódico, oxicodona, oximorfona, pentobarbital, prazepam, primidona, propoxifeno, coazepam, remifantanila, secobarbital, sulfentanila, sulfato lipossomal de morfina, temazepam, tiopental e triazolam. Assim como há risco de depressão do sistema nervoso central com o uso de cava. Interações medicamentosas relacionadas à cafeína. Interação medicamento-medicamento. Gravidade: moderada medicações como ciprofloxacino, equinácea, enoxacino, grepafloxacino, norfloxacino e verapamil quando associadas à cafeína podem levar ao seu aumento de concentração plasmática e consequente estímulo ao sistema nervoso central. O uso associado à clozapina pode causar aumento do risco de toxicidade pela mesma com riscos de sedação, convulsões e hipotensão. O desogestrel em associação à cafeína pode levar ao aumento da estimulação do sistema nervoso central, assim como a fenilpropanolamina, ácido pipemídico e a terbinafina podem causar aumento das concentrações plasmáticas de cafeína levando a sintomas como ansiedade, irritabilidade, insônia ou aumento da diurese.
A associação com teofilina também pode cursar com o aumento das concentrações plasmáticas da mesma. Gravidade. Menor a cafeína pode causar redução do efeito terapêutico da adenosina. Pode potencialmente levar à redução do efeito sedativo e ansiolítico de medicamentos como adinazolon, alprazolam, bromazepam, brotizolam, clordiazepóxido, clobazam, clonazepam, clorazepato, diazepam, estazolon, flunitrazepam, flurazepam, alazepam, lorazepam, midazolam, nitrazepam, oxazepam, prazepam, coazepam, ketazolon, temazepam e triazolon. Eventualmente pode ocorrer aumento do risco de excitação cardiovascular e cerebral associado a altas concentrações de cafeína se associado ao uso de disulfiram. Torcilax, comprimido, bula para o paciente 5-a-metilxantina pode potencializar os efeitos da cafeína aumentando os riscos de eventos adversos relacionados à mesma. Interação medicamento-exame laboratorial. Gravidade. Menor a cafeína pode causar uma falsa redução dos níveis séricos de fenobarbital. Interações medicamentosas relacionadas ao paracetamol. Interação medicamento-medicamento. Gravidade. Moderada. Medicamentos como azidovudina, carbamazepina, diflunisal e isoniazida em associação com o paracetamol apresentam risco de hepatotoxicidade e neutropenia, assim como a fenitoína também pode apresentar risco aumentado de hepatotoxicidade e diminuição de eficácia do paracetamol. A associação com varfarina pode causar risco de sangramento, assim como o acenocumarol pode ter seu efeito anticoagulante potencializado. Gravidade. Menor a associação com cloranfenicol pode aumentar sua toxicidade levando a sintomas como vômitos, hipotensão e hipotermia. Interação medicamento-alimento. Gravidade. Maior o consumo de álcool pode aumentar o risco de hepatotoxicidade da medicação. Interação medicamento-exame laboratorial. Gravidade. Moderada. O uso de paracetamol pode levar a alterações de exames como falso aumento dos níveis séricos de ácido úrico e resultado falso positivos do teste do ácido 5-hidroxindolacético. Informe ao seu médico ou cirurgião dentista se você está fazendo uso de algum outro medicamento. Não use medicamentos sem o conhecimento do seu médico. Pode ser perigoso para a sua saúde. Quer continuar a ouvir a mais essa bula? Vem conhecer o canal Lendo a Bula e ouça muitas bulas na íntegra e parcial como esta. Te espero lá.